Debate entre os candidatos a prefeito de Santa Rita do Sapucaí. Estamos de volta com o debate 2020, eleições municipais aqui em Santa Rita do Sapucaí. Você, ouvinte da D2FM, da Nova FM, e você, internauta que nos acompanha pelas redes sociais, tem a oportunidade de acompanhar o debate entre os 5 candidatos a prefeitos aqui do município, a prefeito aqui do município, para conhecer todas as propostas. E nesse debate nós continuamos com o Plano 2030 sendo o tema das perguntas. O Plano 2030 é um projeto apartidário, político-apartidário aqui em Santa Rita do Sapucaí, que ao longo dos últimos anos fez diversas reuniões com populares aqui da cidade, e dessas reuniões saíram perguntas para serem levantadas aos próximos candidatos a prefeito aqui da cidade. Então, neste momento, a gente está realizando para você, eleitor que participou ao longo desses anos da proposta do Plano 2030, a resposta às suas indagações. Marcelo, como que será feito este bloco? Bom, o segundo bloco ele será semelhante ao primeiro bloco, porém com uma pequena diferença. Agora é o candidato que escolhe o tema ou a pergunta que ele quer responder do Plano 2030. Então nós vamos sortear o candidato que abre a sequência de debates neste segundo bloco. Neste segundo bloco, o início é com o candidato Wagner Gamarra. Candidato, o senhor pode ocupar a posição. Candidato, qual pergunta, o plano que o senhor quer responder? Qual a pergunta, só para que eu possa fazer a leitura? Para ficar mais fácil para os próximos candidatos, pode falar um número, tá? São 20 perguntas, pode falar um número que a gente facilita também. Tem um tema? É o número 10. Número 10, né? Vou fazer a leitura, Gamarra, para que os nossos ouvintes, nossos internautas possam entender, tá? A 10ª pergunta é sobre tecnologia no meio rural. Há 50 anos, agricultores santarritenses trouxeram a tecnologia que transformou a cidade em um polo tecnológico respeitado. Hoje, empresas e instituições santarritenses de tecnologia estão em condições de trazer para a agricultura novas formas para aumentar a produção e reduzir custos. Que ações devem ser realizadas a curto e médio prazo para que a agricultura santarritense possa se beneficiar da tecnologia disponível. A partir de agora, o senhor tem 2 minutos. Marcelo, nós temos instituições do Inatel aí, então nós tínhamos que aproveitar essa tecnologia junto com a nossa prefeitura para nós trazermos a tecnologia para a área rural. Vamos trazer para discutir instituições de ensino com nossas empresas em base tecnológica sobre a possibilidade de desenvolvimento da tecnologia inovadoras, de modo a disponibilizá-la para a nossa agricultura. Nós temos agricultura forte, hoje o que está mantendo no Brasil é o agronegócio, então nós temos que trazer a tecnologia para o nosso lado, ajudar o nosso agricultor e o pequeno agricultor. Sim. Bom, na sequência nós vamos sortear... Só mais uma parte, Marcelo, nós já vamos discutir com lideranças ligadas... Sim. Já deu não, né? Quanto tempo mais ou menos que ele tem? 40 segundos então, candidato, para o senhor complementar. Porque eu na área rural a gente conhece muita gente, o que mais a gente visitou a área rural, o pessoal pedindo um apoio também ao município, porque muitos moradores da área rural não estão sentindo um apoio com a tecnologia. Então vamos levar isso ao campo, ao produtor, que é o que anda mantendo o nosso país hoje. Com essa pandemia, tudo o agronegócio se manteve. Então tem que juntar a tecnologia junto ao agronegócio dos nossos produtores rurais. Ok, obrigado, candidato. Na sequência nós vamos fazer o sorteio do próximo que vai fazer o comentário da fala do senhor. Professor Vander. Professor, o senhor pode ocupar o espaço?
Bom, a partir de agora, então, candidato, o senhor tem 1 minuto para o comentário. Primeiro, a gente tem que entender a tecnologia como algo mais amplo. Nesse sentido, dar continuidade à pavimentação, pavimentar todos os pontos críticos da zona rural e atender essa necessidade é absolutamente importante. A gente precisa também retornar com a patrulha mecânica para dar esse apoio ao agricultor e implantar com o Inatel, que já tem a tecnologia 5G, a possibilidade de melhoria da conectividade com esse produtor rural para que ele fique inserido na nossa situação. E fazer parcerias com a cooperativa, com os sindicatos, parcerias com a Emater, com o Senar, no sentido de estabelecer um processo de formação para que o agricultor consiga utilizar melhor a tecnologia no campo. Professor Wander, obrigado. Gamarra, agora você tem mais 1 minuto. Professor Wander, o senhor na administração, o senhor teve a oportunidade de fazer isso e não fez. Hoje eu estou visitando as áreas rurais, o que o pessoal mais pede? São a arrumação dos galhos. A pessoa chega, né, meu produtor, eu que estou visitando vocês, todos os bairros da área rural, o que vocês estão solicitando? Fazer os galhos, a prefeitura parou de fazer os galhos. Faz a estrada principal, mas chega no galho 50, 100 metros, não faz esses galhos. Ele teve a oportunidade de voltar à patrulha mecânica, ele não voltou. Eu, se Deus quiser, no meu governo, eu vou voltar a patrulha mecânica que vocês estão solicitando. Vou trazer também, abrir uma escola do agronegócio para uma escola do agronegócio para poder ensinar os alunos. Tem muitos alunos nossos que falam só está tendo na área de tecnologia, só na ET. Então nós temos que trazer uma escola do agronegócio. Tá ok. Agradeço, Gamarra. Professor, o senhor pode continuar. O senhor é o próximo a escolher o tema. Isso, o senhor vai escolher. Tá. Então vamos lá. Eleições 2020, você ouve o debate entre os candidatos à Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí. Professor Wander Wilson Chaves, ele é o próximo candidato a escolher um tema do Plano 2030 para que possa ser debatido entre os candidatos aqui em Santa Rita do Sapucaí. O professor vai ter 2 minutos para a sua primeira resposta. Professor, por gentileza, diga para nós apenas o número da questão que o senhor quer debater neste momento. Número 1. Questão de número 1, Marcelo, por favor, você pode fazer a leitura? Para você ouvinte, para você internauta, a pergunta de número 1 refere-se à atenção aos alunos do ensino fundamental. Apesar da tradição de escolas revolucionárias, nossa cidade é classificada medianamente nas estatísticas nacionais e estaduais. No decorrer... Não é número 1? Número 2. O senhor quer a número 2? A número 1, Marcelo, por favor. O meu aqui, número 1, está atenção aos alunos. Número Mas eu posso 1. ler. Posso ler do senhor. É capacitação? Qual das perguntas? Bom, como este bloco é destinado à pergunta que o candidato quer responder, a gente permite que o candidato professor Wander responda a pergunta que o senhor escolheu previamente, porque esta é a regra do debate. A gente peça a gentileza, então, professor, que o senhor possa somente ler para o nosso ouvinte qual é a pergunta que o senhor deseja responder. Não tem importância. Pode ser. Não, pode ser a número 1. Pode ser a Okay. número 1? Essa é a número 1. Isso mesmo. Então, Eu me equivoquei aqui, desculpe a população, desculpe a todos. tá bom, isso acontece. Marcelo, por favor, repita a pergunta para o nosso ouvinte. Ok, então é referente ao ensino, em especial ao ensino fundamental. Apesar da tradição de escolas revolucionárias, nossa cidade é classificada medianamente nas estatísticas nacionais e estaduais. No decorrer da construção do Plano 2030, tentamos levantar os motivos, identificamos 2 aspectos que nos ficaram muito claros. Primeiro, a família está distante da escola e os alunos com maior dificuldade de aprendizado são os que recebem menos atenção do sistema educacional. Que ações devem ser realizadas a curto e médio prazo para que nossa cidade tenha uma educação fundamental melhor. A partir de agora, o senhor tem 2 minutos. Primeiro, eu gostaria de conceituar qual educação eu entendo ser adequada. A gente deve trabalhar uma educação que estimule a criatividade, a curiosidade, transforme e liberte os alunos. Nesse sentido, tem 3 ações importantes.
A primeira é infraestrutura. Concluir a escola de 700 alunos bilíngue que a gente está fazendo, reformar todas as escolas do município, melhorar a conectividade para o ensino híbrido pós-pandemia, criar laboratórios temáticos para tirar o atraso de aprendizagem dos alunos e construir uma creche na nova cidade. O segundo é um projeto político-pedagógico que trabalhe, além das questões curriculares, a tecnologia como forma de inclusão, o empreendedorismo como uma forma de despertar o sonho e realizar, a arte e cultura como uma forma de humanização e a ética e a cidadania, dotando esses alunos de ferramentas para que eles possam decidir melhor nos dilemas que vão se apresentar durante a vida. E por último, terceiro item importante, a valorização do professor para que realize esse projeto pedagógico, através de uma preparação desses professores, cursos, intercâmbios e trocas de experiência, e também, em conjunto com a gestão, um processo a ser construído de valorização total desse profissional. Ok, obrigado, candidato. O senhor pode permanecer. Na sequência, nós vamos sortear o próximo que vai fazer o comentário. Doutor Ivan, por gentileza. Doutor Ivan, a partir de agora o senhor tem 1 minuto para o comentário. O comentário que eu faço aqui, professor Ivan, é que o senhor teve, junto com o nosso saudoso Jefferson, praticamente 8 anos de mandato, né? E nos últimos 2 anos, o senhor vem assumindo a frente da prefeitura sozinho. Então, professor, eu entendo assim, o senhor teve tempo suficiente para implantar várias melhorias. Por que ainda não foram implantados? Por exemplo, em Santa Rita do Sapucaí, muito se fala em esporte, em resgatar os meninos das ruas, mas esquece das meninas. Nós temos meninas aqui que são aliciadas pelo crime. Nós temos meninas aqui que sofrem com gravidez precoce e não tem nenhuma atividade esportiva para essas meninas. Ou seja, só se pensa em garotos. Eu queria entender por que o seu diretor de esporte, Deu Garcia, ele barra inúmeros projetos que tentam trabalhar junto com o esporte de Santa Rita do Sapucaí. Eu ouço inúmeras reclamações nesse sentido. Candidato Ivan... Candidato, o senhor tem 1 minuto. O candidato Ivan, ele colocou um tema muito importante, que é o esporte, que, aliás, está no programa 2030, mas que não faz fruto do item 1 da pergunta. No item 1 da pergunta, nós fizemos muito. Eu, quando era secretário de Ciência e Tecnologia, eu orientei toda a rede municipal a implantar o programa de empreendedorismo conjunto com o SEBRAE. Isso já é uma coisa muito grande. Mas na nossa gestão, construir creche, aumentar o número de alunos de tempo integral de 200 para 1.954 alunos, aumentar 200 vagas de creche. Isso, desculpa o candidato, não pode ser algo que não foi feito nesses 2 anos e meio. Ok, professor Wander, obrigado pela presença. Agora o doutor Ivan, ele vai ser o próximo a escolher um tema. Doutor Ivan, o senhor pode escolher o tema? Tem o número da pergunta? Oi? Tem um número da pergunta? Não, eu vou escolher o tema. Tá. O tema é sobre economia, ou seja, que engloba finanças. Ok, o senhor tem a partir de agora 2 minutos. Bom, consta aqui do portal Transparência do nosso município que o orçamento previsto em 2020 foi de 89 milhões de reais. E realizados até o momento seria de 82 milhões. E tem também uma receita já empenhada de 76 milhões de reais. Eu não consegui encontrar lá no portal da Transparência os valores devidos relacionados aos precatórios. E foram encontrados, junto ao tribunal que gerencia os precatórios, um total de 7 precatórios aqui, cuja dívida, à época da sua expedição, era de 33 milhões de reais. E hoje, atualizada, somam-se 72 milhões de reais. Ou seja, nós temos um orçamento e uma dívida que não são compatíveis entre si. A gente escuta inúmeras propostas aqui de melhorias, algumas delas demandam dinheiro. E sem dinheiro, ninguém faz nada, como já dizia o meu saudoso pai. Sem dinheiro você não consegue comprar uma bala.
Igualmente, em conversas com o nosso saudoso Jefinho também, ele dizia que sem dinheiro o homem não tem nem andar. Então, eu queria entender como que se resolve, como que nós vamos dar uma melhoria impulsionada ao qual a cidade tanto precisa, se a gente não discutir essa questão. Por quê? Para que a gente possa ter o dinheiro para poder financiar e melhorar qualquer área do nosso município, vai precisar ter corte, e o corte tem que ser na carne. E isso, veja bem, em 2012, a dívida ela estava em torno de 30 milhões de reais. Hoje, ela deu um salto mais do que o dobro, comprometendo toda a estrutura da cidade, inclusive para as futuras gerações. Então, nós não podemos deixar de discutir esse tema, não podemos deixar de analisar com muito carinho, com muito cuidado, as medidas que nós temos que tomar, que são prioritárias. Não se pode mais permitir uma gestão sem controle. Candidato, o tempo do senhor se esgotou. O departamento jurídico, né, daqui do debate está informando com relação ao que foi discutido, né, proposto nas reuniões, para que focarmos no relacionados ao tema 2030, é o que está sendo passado para a gente agora. Na sequência, vamos então sortear o próximo candidato que vai fazer o comentário. Candidato Estevão. O senhor tem 1 minuto a contar agora. Ô Ivan, eu concordo com você, porque na realidade o dinheiro público ele tem que ser respeitado. O dinheiro público é do povo, é nosso. Nós não podemos tratar o dinheiro público como se fosse uma coisa qualquer. Então tem que ser analisado de maneira responsável. A gestão tem que respeitar o dinheiro público. E como que respeita o dinheiro público? Colocando pessoas técnicas, capacitadas, enxugando a máquina pública. Isso é respeitar o dinheiro público. Isso é fazer com que a saúde pública do município, a saúde financeira do município fique bem. Agora, o que a gente tem visto aí é totalmente o contrário. Eu lamento, mas do jeito que está, eu tenho até preocupação como é que vai ser esse futuro. Ok, obrigado. Obrigado ao candidato doutor Ivan. Ele tem mais 1 minuto. Perdão, desculpa. O senhor tem mais 1 minuto, candidato, desculpa. O senhor tem mais 1 minuto. O senhor tem mais 1 minuto para concluir, depois o Estevão ele continua a sequência. A partir de agora, então, o senhor tem 1 minuto. Oi? Estevão, você tem razão. De fato, nós temos que ter uma preocupação muito grande com as finanças do nosso município. E só tem uma forma de fazer isso. É de maneira técnica e eficiente. Não é ficar empregando, fazendo favores, transformando a prefeitura num cabide de empregos. Tá certo? Porque é isso que a gente vê hoje aqui na nossa cidade. Porque uma pessoa puxou 2, 3 votinhos, tem lá o carguinho assegurado na prefeitura municipal. A nossa prefeitura hoje, ela está inchada. Engraçado que os últimos meses inchou ainda mais, comprometendo ainda mais as nossas finanças. Então, Estevão, você pode ter certeza, se eleito formos o 14, é assim que nós vamos trabalhar, formando uma equipe técnica. Nós vamos cortar na carne e fazer toda a economia possível. E não vamos, de hipótese alguma, dar favores a ninguém. Agradeço a presença e destacando então o candidato, aquele que se sentir ofendido pelo fato de não ter focado apenas na pergunta do Plano 2030, o nosso jurídico está à disposição. Doutor Ivan, eu agradeço. Permanece o Estevão. E vamos, candidato, o senhor pode pode escolher a pergunta, né, o tema que o senhor queira responder. Pode ser esporte. O senhor tem o número da pergunta? Não tenho, deixa eu... 16. 16? Ok. Bom, a pergunta de número 16, candidato. O esporte na formação dos jovens em escolas ou em projetos esportivos com cunho educacional é uma ferramenta para a formação integral da pessoa, educando para a vida mais saudável e disciplinada, cuidando do corpo e da mente. Que ações devem ser realizadas a curto e médio prazo para aumentar a prática de esportes nas escolas de Santa Rita? A partir de agora, o senhor tem 2 minutos. Marcelo, o esporte na nossa cidade não pode ser resumido só no futebol. Há várias outras atividades que têm que ter atenção. Eu vou citar como exemplo, eu não tenho procuração para falar, mas eu vou falar.
um projeto muito bacana, que é o projeto lá Garotos da Vila, que agloba várias modalidades de esporte atendendo as crianças. O esporte hoje é a maneira mais direta de você tirar as crianças da rua, das drogas. O esporte hoje, ele dá disciplina para a criança, ele dá conduta, ele dá direcionamento. Eu vejo que aqui em Santa Rita, o esporte não está andando de maneira correta. Por que eu falo isso? É só vocês analisarem quem que é o diretor de esporte da cidade. Eu costumo dizer que é o porteiro mais bem pago do Brasil. Por quê? Porque ele só serve para abrir o campo de futebol de manhã e fechar de tarde. Então, ou seja, não tem como o esporte aqui dar certo. Então, eu creio que o esporte só vai dar certo quando tiver pessoas técnicas, capacitadas e preparadas para conduzir tudo isso. É o meio mais direto que tem para as crianças desenvolver a educação, porque o esporte ele tem que estar ligado junto com a educação, a disciplina e a conduta de uma disciplina, uma conduta bacana. Não só resumindo no futebol, mas em todas as modalidades. Ok, candidato. Vamos ao sorteio do próximo, que vai fazer o comentário da fala do senhor. Candidato David. Candidato, o senhor tem 1 minuto para o seu comentário. Vou complementar a fala do candidato Estevam em dizer que não só o diretor, mas o senhor secretário de esportes, que mal consegue diferenciar uma cebola de uma peteca, está à frente da pasta hoje. Qual foi o critério utilizado para escolher uma pessoa que nunca participou de um esporte, que esculhambou o esporte municipal? Nós perdemos o santarritense para uma cidade, com todo respeito, quase 10 vezes menor que a nossa, porque nós não tínhamos investimento. Se chegar no Alcidão hoje, o banco de reservas é banco de ônibus. É inaceitável. Como é que a população vai acreditar em medidas a curto, médio e longo prazo da atual gestão, sendo que não foi feito durante esse mandato? Nós estamos aí quase completando 8 anos, as mesmas pessoas nos cargos. O problema não é nem ocupar o cargo, o problema é não entender de nada que está sendo feito lá. O candidato Estevam citou o diretor, eu cito o secretário que está acima dele ainda. Então, como é que a gente vai acreditar nisso de novo? Obrigado, candidato David. Estevam, o senhor tem mais 1 minuto. David, o maior problema hoje são os cargos políticos. É o câncer de qualquer administração. E não é diferente aqui em Santa Rita do Sapucaí. Quando houver cargo político, sem capacidade técnica, sem nenhum tipo de condições de exercer a função que tem que exercer, é isso que vai acontecer. Não vejo esperança nenhuma. Infelizmente, essa é a realidade do nosso município. Me desculpe falar, às vezes a palavra é dura, é direta, pode parecer até ofensiva, mas é a realidade. Só não enxerga quem não quer ver. É simples assim, ué. Não tem como. Ou seja, você citou aí, perdeu o santarritense, vai perder mais o que será agora nos próximos anos se continuar essa gestão? Eu fico muito preocupado. Ok, obrigado, candidato Estevam. Então o senhor pode retornar. Na sequência, o David, ele escolhe a pergunta que ele queira e o Gamarra vai fazer o comentário. Candidato David, qual a pergunta que o senhor escolhe? Se eu não me engano, é a 6 de segurança. A número 6. Bom, a pergunta, portanto, é número 6. Recursos tecnológicos. Recursos tecnológicos de visualização e análise de informações estão tornando o sistema de segurança público mais inteligente, possibilitando atuar de forma preventiva. Que ações devem ser realizadas a curto e médio prazo para possibilitar a integração das informações entre órgãos públicos e de iniciativas privadas, visando a prevenção de crimes? A partir de agora, o senhor tem 2 minutos. A segurança pública, ela hoje está no status de direção. Isso me preocupa muito. Por que nós não temos um orçamento próprio e está no status de secretaria para que a gente possa investir num sistema de monitoramento, para que a gente possa investir numa guarda? Lógico que com responsabilidade, porque tem a questão orçamentária. Mas por hora me impressiona até mesmo o prefeito trazer um texto para ler aqui. Poxa, eu nem peguei ali, porque o 2030 foi passado para a gente, inclusive as pessoas podem acessar, né, o Plano 2030 no site agora e ver as questões.
Nós temos que conhecer os problemas e também saber quais são as soluções. O que faltou durante esse tempo tem que ser proposto agora, mas não adianta insistir no erro. Parcerias públicos-privadas, nós temos inúmeras produtoras de câmeras no município. Por que nós não temos um sistema adequado para que a gente acompanhe, para que ajude no patrulhamento ostensivo, onde a polícia, através de um agente, esteja sendo comunicada aonde está passando, aonde está ocorrendo a fuga? Nós precisamos de um investimento na guarda, que é aí a polícia municipal. Nós não podemos só jogar a responsabilidade da segurança pública nas costas do Estado. Porque se a gente ficar dependendo de efetivo de polícia militar, nós vamos esperar muito tempo. Então, por que não solucionar o problema dentro de casa? Quais foram as ações? Nós tínhamos um coronel na pasta de direção. Nós não conseguimos tirar o status de companhia e evoluir para um quartel. E agora nós temos que acreditar que vai ser diferente nos próximos 4 anos? Eu estou falando de segurança pública. É uma pasta essencial. Por que não tem o status de secretaria? Nós temos aí um monte de pastas, colocam pessoas próximas, e volto lá na questão das nomeações, precisamos ter responsabilidade e investir em segurança. Quanto mais a gente investir em segurança, a gente vai deixar de gastar. É investimento. Não adianta só jogar a responsabilidade nas costas do Estado. Candidato Gamarra, o senhor tem 1 minuto. Candidato David, realmente o senhor tem total direito, o senhor está coberto de razão. Eu me comprometo a buscar recursos na atualização tecnológica para aumentar o nosso monitoramento. A gente já tem um monitoramento, mas ele tem que ser aumentado e por pessoas capacitadas para executá-lo. Vamos fortalecer a integração com a Polícia Militar, a Polícia Civil e aumentar o número dos guardas municipais com equipamento e tecnologia moderna e eficientes. Vamos ampliar o sistema municipal do vídeo monitoramento, integrando sistemas já existentes nos públicos e privados. Porque, graças a Deus, eu como vereador também já aprovamos, há uns 2 anos atrás, tínhamos muitos assaltos. Nós conseguimos, com o próprio chefinho, compramos 3 motos, aumentamos a segurança. Hoje, graças a Deus, reduziu. Mas há grande possibilidade de a gente reduzir muito mais ainda, candidato David. Obrigado, Gamarra. David, portanto, o senhor tem mais 1 minuto. Voltando na questão de orçamento, que a gente tem que ser responsável nesse quesito também, porque a nossa arrecadação é baixa, justamente pelo tipo de prática de política que é feito aqui, nós poderíamos também agir em conjunto com as forças. Agora, nós temos ali uma polícia rodoviária que está em 2º lugar do Estado e nós não estamos tendo comunicação. A câmara da entrada da cidade é péssima. E o que está faltando? Está faltando diálogo entre o poder público e a iniciativa privada. Quantas empresas nós temos aqui? Não estão falando em aumentar o orçamento, não. Por que nós não aumentamos também o número de estagiários para que possa, já que é tão caro assim para manter um agente ali, a gente põe estagiários? Quanto custa um estagiário para manter lá 3, 2 durante o dia, para manter esse monitoramento 24 horas? Nós temos também que trabalhar em conjunto com a polícia. Não é esperar só do Estado. O que nós podemos fazer? Facilitando a vida da polícia, tendo monitoramento até mesmo da questão da proteção das mulheres. Se nós tivermos um controle, quais são as residências onde há a violência doméstica, nós podemos ter esse monitoramento. Mas é preciso força de vontade política. Candidato David, nós agradecemos a sua participação nesse bloco, o candidato Gamarra também. Encerramos assim o 2º bloco de debate das eleições 2020, eleições municipais em Santa Rita do Sapucaí.